Amém, queridos? Graças a Deus. Quero mais uma vez agradecer a oportunidade de poder estar aqui com você nesse tarde, neste momento, e podermos refletir um pouco sobre a palavra de Deus. No livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, quer dizer, Revelação em grego, a sexta carta à igreja de Filadélfia, capítulo 3, versículo 11, diz assim: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém, queridos? Nós estamos diante de uma passagem aqui muito interessante. Muito interessante por quê? Porque a gente para vermos, se a gente parar para analisar, queridos, nós estamos diante não de um livro. Podemos classificar a Bíblia como um livro, mas Bíblia, grego, no latim, biblos, quer dizer coleção de livros. Nós estamos diante de uma coleção de livros de diversos autores, e quando nós chegamos aqui no último livro da Bíblia, o livro da Revelação, escrito por João, a gente chega aqui, ele está escrevendo para as 7 igrejas da Ásia Menor, e quando a gente chega na sexta carta à igreja de Filadélfia, ele para e ele diz algo interessante. O próprio Senhor revelando João, ele diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E se a gente parar para analisar, eis que venho sem demora, queridos, de Apocalipse, quando João escreve, até hoje em dia, século 21, se a gente parar para analisar, se passou 2000 e tantos anos, podemos classificar 2.300, 2.400, 2.500, E a palavra continua: eis que venho sem demora. E muitas das vezes o homem, ele age como que desapercebido, ou então tentando provocar esta situação. A gente parar para analisar, queridos, mais ou menos no ano de 1864, teve um homem William Miller, mais conhecido como William Miller, que ele estuda o livro de Daniel, e ele estuda o livro do Apocalipse, e ele chega a uma conclusão: que Jesus voltaria, 6 de outubro de 1864. E ali há toda uma preparação, toda uma perspectiva em cima daquele fato que iria ocorrer, dito por aquele homem, em cima daquele estudo, E todos vão ali, quando chega naquele dia, e esperam e nada acontece. Fica conhecido na história como o dia do desapontamento. Mais à frente, era muito comum nós escutarmos o termo: 1000 chegará, mas 2000 não chegará. Passamos de 2000, já estamos no ano de 2013. Mais próximo agora, 21 de dezembro de 2012, segundo o calendário lá do povo, os maias, que o mundo se acabaria. Terminou, já estamos no final de 2013. Queridos, a Bíblia diz que o dia e a hora o Pai sabe. É interessante essa passagem, porque quando Jesus ele cita essa passagem, quando fazem essa pergunta a ele diz que o dia e a hora somente o Pai sabe, nem o Filho e nem os anjos do céu. Abrindo um parênteses aqui, é muito comum nós escutarmos hoje em dia alguns pregadores famosos, até de renomes, dizer que Jesus continua lá no céu ainda sem saber, esperando a ordem de Deus. Queridos, é interessante, nós temos que ler a palavra e entender, e se nós não entendermos, a gente pedir discernimento ao Espírito Santo. Quando Jesus menciona aquilo ali, Jesus ainda no corpo terreno. Jesus é Deus, mas ele continua no corpo terreno, e a missão dele aqui não foi revelar para ninguém nada. Mas a Bíblia fala que após a morte de Jesus e a sua ressurreição, os seus atributos divinos retornam totalmente para ele. Jesus agora ele é totalmente Deus, ele torna novamente a sua glória. Então, para nós pararmos para analisar, será que até hoje Jesus está lá em cima sentado, esperando a ordem de Deus para poder retornar? Enfim, deixamos essa parte esse assunto, melhor dizendo, para outro momento, uma outra parte, retornaremos aqui.
queridos, então a gente para ver que o homem, no decorrer da história, sempre tenta criar algum meio para descobrir, né, desvendar, melhor assim, os mistérios de Deus. E todos esses já passaram, anos já se passaram, séculos já se passaram, né? E é muito comum a gente ver hoje em dia, até mesmo não existe mais pregação, quase falando da volta de Cristo. Há vários temas de pregação, se fala sobre muitas coisas, mas sobre a volta de Cristo parece que as pessoas estão vivendo, até mesmo os próprios crentes cristãos, estão vivendo sem perspectiva de que Cristo vai voltar. Mas Ele não tardará, querido. Ele não tardará, Ele retornará. Ele diz aqui, eis que venho sem demora, guarda o que tens. O que nós temos mais de precioso? Será que é o nosso carro, a nossa casa, a nossa família, o que nós conseguimos com nossos méritos? Não, queridos. O que nós temos mais precioso é a salvação. É a salvação. Porque nós fomos comprados, a Bíblia fala, por um preço altíssimo, pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. E Ele fala para nós guardarmos a nossa salvação. Então dá para a gente entender, queridos, se eu não guardar a minha salvação, eu perco a minha salvação. Então, para nós podermos acabar com esse mito de predestinação, que você é predestinado ao céu ou predestinado ao inferno, não existe a predestinação. Existe sim eu andar mediante a palavra, eu lutar, eu perseverar e eu guardar o que eu tenho, para que ninguém tome. Ninguém, para que Satanás, que é um ninguém, que é um nada, para que ele venha tentar tirar de mim a minha salvação, o meu bem maior, a minha maior preciosidade, o meu tudo, a minha salvação. E tudo o que eu conseguir aqui vai ficar, querido. Não importa se eu tenho um bom nível superior, não importa o meu nível intelectual, não importa a minha casa, os meus bens materiais, tudo vai ficar. A Bíblia fala que tudo vai ficar, mas a nossa vida, querido, é eterna. É o que eu tenho de mais precioso. E ninguém, que é Satanás, ele tenta a todo momento nos dar rasteira para que nós venhamos perder a nossa salvação, para que nós podemos vir a perder esse bem maior. E, como diz a palavra aqui, para que ninguém tome a nossa coroa, ou seja, a nossa conquista, queridos. A nossa vitória, ela não está no começo, a nossa vitória, ela não está no meio, a nossa vitória, ela está no final. E coroa significa conquista. E a Bíblia fala no próprio livro de Apocalipse, quem perseverar até o fim. Então a salvação é algo tomado à força, a salvação é perseverança. A gente sabe que ao longo da nossa caminhada espiritual vai se levantar barreiras, vai se abrir espaços, brechas, vai se abrir pedras, tantas coisas vão aparecer ao longo da nossa caminhada, querido, espiritual, para tentar impedir, para tentarmos trazer um desânimo espiritual, para tentarmos, como dizem, nadar e morrer na areia. Queridos, mas que nós possamos ser perseverantes, que nós possamos olhar sempre para o alvo, que é Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, crendo que Ele vai voltar. Ainda, queridos, se nós não estejamos mais aqui fisicamente, ainda que nós venhamos ter partido fisicamente, como muitos dos nossos irmãos já se partiram, mas a Bíblia fala que a trombeta vai soar, e graças a Deus que esses que se partiram vão ser justamente os primeiros que vão escutar o toque da trombeta e vão se levantar. Não importa quanto tempo já tenham sido sua morte, 100, 200, 300, 10 anos atrás, semana passada ou ontem, eles vão escutar primeiro do que eu, e eles vão se levantar, e depois nós, ou os que estiverem vivos na época do advento, o seu corpo serão transformados. Para analisar, querido. Ó que coisa gloriosa, ó que coisa esplêndida, o maior advento, o maior acontecimento de todos os tempos, queridos, que nós possamos continuar firme, crendo, porque a nossa vitória, ela não está no começo, a nossa vitória, ela não está no meio, mas a nossa vitória está no final. Amém? Adonai Shalom.